A Audi anunciou 4 anos atrás que entraria na Fórmula 1 como equipe oficial. O anúncio veio depois da compra de parte da Sauber e todo mundo esperava que ela chegasse em 2026 com tudo. Afinal, a Audi sempre teve um histórico de sucesso nas corridas. Ela faturou campeonatos no Mundial de Rally, dominou Le Mans e conquistou muita coisa em outras categorias de protótipos e carros de turismo. Faltando agora apenas 9 meses para a estreia na Fórmula 1, a montadora alemã tem adotado um tom mais cauteloso e está tentando conter as expectativas. Na verdade, o chefe do projeto de Fórmula 1 da marca, o italiano Mattia Binotto, acha que o começo pode ser difícil, principalmente por causa da incerteza entre os fabricantes sobre como vão ser os motores de 2026. Binotto admite que a Audi ainda está atrás do ponto onde gostaria de estar, e como um possível desafio ao título não é esperado antes de 2030, ele já prevê alguns momentos turbulentos na próxima temporada. O que é que mudou então com relação às ambições que a Audi tinha quando decidiu entrar na Fórmula 1, hein? O pessimismo destoa do histórico vitorioso da Audi no automobilismo, mas é bem realista, porque os desafios enfrentados desde o início do projeto não são pequenos. A marca assumiu uma Sauber que, em termos de competitividade, estava bem abaixo do ideal. Os executivos da Audi logo descobriram que ela também estava muito atrás em infraestrutura, tecnologia e número de funcionários. Além disso, o processo de preparação para 2026 foi dificultado por uma boa dose de conflitos internos. Isso culminou na saída do CEO da Sauber, Andrea Seidel, e do representante-chefe da Audi, Oliver Hoffmann, no ano passado. Tudo isso em meio a rumores de uma disputa de poder. Quando o Binotto chegou para substituir os dois, ele não gostou muito do que viu. Numa entrevista no GP de Abu Dhabi do ano passado, Binotto disse que, quando chegou, a equipe não só não tinha pontuado, como também não tinha um plano e não tinha desenvolvimento. Foi isso que preocupou o italiano. Ele sabia que teria que trabalhar duro para virar o jogo e que não haveria solução mágica para os problemas. Esse esforço parece começar a dar frutos agora. Já é possível ver uma melhoria na pista, em performance. A Sauber está muito longe do que era um ano atrás. Naquela época, ela estava presa na lanterna do Mundial de Construtores, sem marcar nenhum ponto até o GP do Qatar em dezembro. Esse ano, depois que Nico Hülkenberg pontuou na Espanha com o 5º lugar, a equipe já é a 8ª colocada, à frente da Aston Martin e da Alpine. Nos pitstops, a Sauber também mudou de patamar. Essa, aliás, é uma área que o novo chefe da equipe, Jonathan Whitley, apontou como um bom termômetro do potencial geral de uma equipe. Em 2024, houve pitstops desastrosos, que atrapalharam o começo da campanha do ano. Os erros só foram corrigidos com mudança de equipamento. Nesse ano, a equipe passou a registrar os melhores tempos em 2 corridas, Miami e Espanha, e ocupa o 3º lugar geral no ranking dos pitstops mais rápidos, atrás apenas da Ferrari e da McLaren. Na fábrica, algumas áreas de infraestrutura ainda precisam de muito trabalho, como o processo de correlação entre o túnel de vento, simulador e pista. Mas outras áreas já avançaram bastante. Houve muita contratação durante o inverno, cerca de 150 pessoas chegaram à equipe. Isso foi facilitado pelas novas regras financeiras de 2026, que permitem ajustes de orçamento conforme o custo de vida no país onde a equipe está baseada. Como parte da expansão, a equipe também está montando um centro de engenharia no Reino Unido. Investimentos estão sendo feitos num novo simulador. Um processo de avaliação começou para modernizar a base da equipe em Hinwil, na Suíça. Claro, esse é um projeto de longo prazo, com previsão de 2 a 3 anos até ser concluído. O que mais anima hoje a equipe talvez seja o 5º lugar de Nico Hülkenberg no GP da Espanha. Foi a primeira vez em uma década que a equipe conseguiu esse tipo de resultado. Isso mostra que também está havendo um progresso no curto prazo. Sim, a sorte ajudou um pouco. Hülkenberg era o único piloto com pneus macios novos disponíveis para o último trecho da corrida depois de parar durante o safety car. Mas o fato de ele estar em posição de aproveitar essa vantagem prova que a atualização levada para Barcelona funcionou. A melhora no desempenho do carro ficou evidente. O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 12º, apenas 145 milésimos atrás do top 10 no Q2. Já Hülkenberg caiu no Q1 depois que o tempo dele piorou
no fim da volta rápida. Apesar disso, ficou claro que a Sauber, num circuito que depende de aerodinâmica, tinha o carro para brigar no topo do Q2. Com uma execução perfeita, poderia até ter chegado ao Q3. A atualização incluía um novo assoalho, uma cobertura redesenhada do motor, a chamada Coke Bottle, ou garrafa de Coca-Cola, e uma asa dianteira. O objetivo não era ganhar downforce, e sim atacar um velho problema do modelo C45 nesse ano. O carro tinha ficado mais instável no início do ano. Ele era muito sensível ao ar sujo, o que dificultava a vida de Hülkenberg e de Bortoleto nas corridas. Mesmo que o desempenho numa única corrida não seja suficiente para afirmar que o problema com turbulência foi resolvido, o fato de Hülkenberg ter conseguido atacar nas voltas finais mostra que a equipe conseguiu cumprir o objetivo de tornar o carro menos arisco. Isso é importante porque, apesar de ser relativamente fácil gerar números altos de downforce com o carro de efeito solo, fazer isso de forma controlada, sem causar instabilidade e mantendo o desempenho em curvas de velocidades variadas, é bem mais difícil. Barcelona foi mais um teste de curvas rápidas. Então, ainda falta ver como o carro vai se comportar em pista com curvas mais lentas. Mas fica claro que o carro agora é menos crítico e que está transmitindo mais confiança para os pilotos. Isso indica uma boa compreensão aerodinâmica por parte da equipe. E com isso, fica no ar uma perspectiva promissora para as próximas atualizações planejadas para o restante da temporada. Na visão de Binotto, a maior mudança na Sauber não está no carro nem nas instalações da fábrica, está na atitude e na confiança da equipe. Ele falou sobre uma nova energia dentro do time que tem ajudado tudo a andar para frente. Esse progresso também foi acelerado com a chegada do novo chefe de equipe, Jonathan Whitley, no começo de abril. Segundo Binotto, os dois estão alinhados sobre o que precisa ser feito. Mas a série de troca de gestão ao longo da equipe nos últimos 12 meses, obviamente, passou a impressão de que a operação da Audi estava sendo dominada por disputas políticas e brigas por poder. Embora isso tenha sido verdade em certa medida, no caso de Seidl e Hoffmann, Binotto não vê a situação de forma tão simplificada. Para ele, é justamente uma demonstração de força o fato de que, se erros foram cometidos na estrutura ou na escolha de cargos, ações foram tomadas para corrigir o rumo em vez de persistir no erro. Ele entende que essas mudanças foram dores do crescimento. E isso, na visão do italiano, é necessário para que a Audi evolua, principalmente por nunca ter atuado na Fórmula 1 antes. Na visão de Binotto, uma das coisas mais importantes era unificar as estruturas de gestão da Audi e da Sauber, ou seja, criar um sistema único e não apenas um fabricante de chassi de um lado e um fornecedor de motor do outro. Essa necessidade foi o estopim para a mudança mais recente na gestão, a saída de Adam Baker, então chefe do projeto de motor da Audi na Fórmula 1 no mês passado. A Audi concluiu que não seria possível atingir os objetivos almejados se houvesse chefes distintos comandando o lado do chassi e o lado do motor. Embora Binotto tenha se esforçado para resolver os problemas de desempenho enfrentados pela Sauber, ele sabe que os maiores desafios ainda estão por vir. Além de melhorar o desempenho da equipe, ele também vai ter que conduzir a integração entre a operação da Sauber, baseada em Hinwil, e da Audi, de forma que funcionem como uma unidade coesa. Hoje, na prática, são duas organizações distintas. Uma é a divisão de motores da Audi em Neuburg, na Alemanha. A outra é a fábrica de chassis da Sauber na Suíça. Elas têm que funcionar como um único time. A integração também envolve alinhar as culturas diferentes que existem entre equipes independentes e fabricantes. Esse é um tipo de fusão que, no passado, nem sempre trouxe bons resultados. O potencial de interferência corporativa foi, inclusive, um dos motivos que levaram a Red Bull a desistir de uma parceria com a Porsche para 2026. Em vez disso, ela preferiu criar a própria divisão de motores. Binotto, porém, não vê a presença de um fabricante como algo necessariamente negativo. Pelo contrário, ele acredita que isso pode até ajudar a fazer as coisas acontecerem. A força financeira da Audi dá para a equipe a liberdade de investir pesado nas melhorias necessárias, seja contratando mais gente, construindo instalações melhores ou comprando equipamentos mais modernos. Claro que, para ele, não vai ser tão simples alcançar essa integração quanto era na época da Ferrari, quando os departamentos de motor e chassi ficavam a poucos metros de distância dentro da mesma sede. Mas Binotto não acredita que a distância entre Hinwil e Neuburg seja uma barreira para o sucesso. Veja, a Red Bull fica em Milton Keynes
e a Honda opera no Japão. E foi uma parceria vencedora nos últimos anos. Então, o italiano não vê nenhum obstáculo real para a Sauber e para a Audi conseguirem fazer o mesmo. Afinal, são apenas 4 horas de carro entre as duas fábricas. Embora Binotto esteja convencido de que a Audi agora tem a estrutura necessária para 2026 e que a equipe está evoluindo, ele não finge que a missão já está cumprida. Pelo contrário, ele reconhece que o cenário vai ser completamente diferente no ano que vem, quando os holofotes sobre o desempenho da equipe vão estar mais intensos. Afinal, vai ser a entrada oficial da Audi na Fórmula 1. Ele sabe muito bem que quando os 4 anéis estiverem estampados na carroceria do carro de Fórmula 1 no ano que vem, as expectativas vão lá para cima e a pressão interna vai aumentar. A própria Audi admite que está tentando recuperar o atraso no desenvolvimento e na construção de um motor híbrido moderno para a Fórmula 1. Por isso, Binotto antecipa que pode haver uma estrada turbulenta pela frente, com dificuldades tanto em performance quanto em confiabilidade. Mas ele acredita que os alicerces certos já estão sendo construídos para enfrentar qualquer desafio que surgir em 2026. O grande objetivo é ganhar impulso para, ao longo dos próximos anos, alcançar um nível competitivo que permita disputar o título mundial no fim da década. Como o próprio Binotto comentou, eles ainda estão bem longe do ponto onde acreditam que deveriam estar. Mas ele não enxerga isso como uma derrota. Para o italiano, é apenas o primeiro passo em direção à meta de ser campeão mundial em 2030.